10 de outubro de 2025, nós estamos meditando, estudando o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro da Bíblia escrito para dar experiência e sabedoria para aqueles que são inexperientes, para aqueles que são jovens, para aqueles que não sabem a respeito da vida e que querem aprender como tomar boas decisões para acertar e serem bem-sucedidos. E é um livro que também foi escrito para quem é sábio, porque o sábio medita nessas palavras de sabedoria e ganha mais sabedoria para cada vez mais ficar ainda mais sábio e encontrar respostas cada dia melhores e caminhos cada vez mais corretos para acertar. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então, nós estamos em outubro, vamos ler um capítulo por dia. Você pode ler Provérbios todos os meses. Basta que você leia os capítulos 30 e 31 nos meses com 30 dias, e no mês de fevereiro você pode fazer a leitura dos capítulos 1 e 2 no dia 1º, dos capítulos 8 e 9 no dia 7 e dos capítulos 30 e 31 no dia 28. Esses capítulos 1 e 2 têm uma relação entre si e os capítulos 8 e 9 também têm uma relação entre si. Só os capítulos 30 e 31 que são capítulos que tratam de assuntos diferentes, mas que não gera nenhum prejuízo de você fazer a leitura dos dois no último dia do mês. Quando o mês não tem 31 dias. Tem um livro que conta que se você lê Provérbios e aplica todos os meses, depois de 2 anos, você começa a tomar decisões mais acertadas. E se você faz isso depois de 5 anos, todos os meses, você prospera em tudo que você faz. Essa afirmação tem todo sentido, porque em um ano nós temos 12 meses. Imagine que você lê Provérbios, anota o que está errado na sua vida e faz uma anotação para melhorar aquele ponto naquele mês. No mês seguinte, você vai ler aquele capítulo de Provérbios no mesmo dia do mês e vai recordar aquilo que você ainda precisa melhorar. Depois de um ano, você já fica melhor. 2 anos, somando todas as leituras, você já fez 24 leituras e 24 correções e aperfeiçoamentos. Agora, 5 anos são 12 vezes 5. São 60 vezes repetindo a correção e a correção. E é com a repetição e a constância em corrigir os nossos passos que nós vamos aperfeiçoando e melhorando o nosso caminho. Por isso que nós lemos Provérbios todos os meses, para cada vez mais lembrar aquilo que estamos fazendo de correto e perceber pela leitura, pela meditação, alguma coisa que escapou no mês passado ou que até aqui a gente não entendeu, não percebeu, e que com o amadurecimento nós podemos perceber e consertar. Então vamos aqui para a leitura de Provérbios capítulo 10. Nós estamos usando cores e essas cores elas elas são intencionais. Elas têm o objetivo de separar os temas que cada capítulo trata. Então a cor laranja aqui vai pegar os versículos que falam sobre sabedoria. A cor verde vai falar sobre justiça. A cor azul vai falar da diligência e também da preguiça. Tudo que for sobre preguiça e ser diligente está em azul. Tudo aquilo que for sobre o que a nossa boca fala, sobre as nossas palavras, vai estar em roxo. Então vamos aqui para a leitura. O primeiro versículo
em cor laranja aqui, fala de uma sabedoria. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Então aqui o versículo primeiro está ensinando que você que é pai, você que é mãe, tenha a sabedoria de orientar o seu filho desde a infância para que ele cresça nos caminhos corretos do Senhor, porque daí você vai ter um filho que vai ser sábio e vai trazer alegria para você. Então o filho sábio alegra seu pai. Para que o filho seja sábio e dê alegria ao pai, o pai precisa orientar esse filho, para que esse filho possa ser sábio e trazer alegria. Mas, se você não teve um pai que acompanhou você, você pode ser sábio. Você pode procurar o caminho da sabedoria e trazer alegria para o seu pai. Aí você vai pensar assim: para que eu vou trazer alegria para o meu pai se ele não cuidou de mim e ainda me abandonou? A alegria que você traz para o seu pai é alegria para a sua própria vida. Quando você traz alegria para o pai tem a alegria de ver o filho bem. Significa que você acertou. Significa que você ficou bem. Tem muitos filhos que ficam ressentidos, com mágoa, com raiva e dizem: eu vou ser o pior filho porque esse pai foi mal para mim. Mas não percebem que, pensando assim, estão destruindo a própria vida. Então, seja você que é pai, você que é mãe, instrua os seus filhos para que sejam sábios. Seja você que é filho, mesmo que tenha sido abandonado ou que tenha sido mal cuidado, que você seja sábio pela sua própria vida. Agora o versículo 2 e 3 falam sobre justiça. 2. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Conseguir riquezas, tesouros, praticando a corrupção, praticando a impiedade, a maldade, não aproveitam. A pessoa ganha muito, mas depois tem que gastar com os advogados para conseguir livrá-la da prisão, das situações ruins. Então, os tesouros da impiedade de nada aproveitam. E se a pessoa conseguir enganar, ficar muito rica pela maldade, pela corrupção, quando ela morrer e não tiver se arrependido e receber a Jesus, ela não vai passar a vida eterna no reino de Deus. Ela vai perder a sua salvação e vai viver na morte eterna. Então a pessoa vai pagar pelo mal que faz, seja aqui ou na eternidade. Com certeza ela vai receber o castigo pelo mal que ela faz. Não vai ter aqui nessa vida comunhão e relacionamento com Deus. Vai viver como um morto espiritual. Agora, a justiça livra da morte. Quem anda fazendo a justiça, justiça no contexto da Bíblia significa a vontade de Deus. A palavra justiça traz a palavra justo. Justo, lembrando que quando você usa uma roupa que é justa, ela fica bem colada no seu corpo. O justo é aquele que medita na lei de Deus e anda bem colado em praticar a palavra de Deus. Então, justiça é fazer a vontade de Deus. A justiça, aquele que medita na palavra de Deus e pratica corretamente, exatamente o que ela manda, livra da morte. Vai receber vida de comunhão com Deus e vida eterna, porque caminhou na vontade de Deus, honrando a Deus. Terá a entrada no céu e terá aqui na terra o Espírito Santo, a comunhão, a vida com Deus. Agora o versículo 3: o Senhor não deixa ter fome a alma do justo. Então, quando o justo, aquele que obedece à palavra corretamente, tem fome, tem necessidade de alguma coisa, na sua aflição, na sua angústia, na sua sensação de que está solitário, o Senhor não deixará que o justo sinta essa fome, essa falta, mas estará presente. Mas o desejo dos ímpios rechaça. A vontade dos ímpios, a vontade dos que praticam o mal, Deus ele rechaça, ele não concorda, ele
considera que é algo ruim, ele não aceita. Agora o versículo 4 e o 5 falam sobre a questão da preguiça e do trabalho. 4. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Tudo que você fizer, faça bem feito. Procure atender ao próximo da melhor forma possível. Você vai ser reconhecido por essa qualidade, por esse zelo no serviço que você oferece e no produto que você vende. Então você vai enriquecer sendo diligente. Versículo 5. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega, cega significa colheita, é filho que envergonha. Então o que ajunta no verão é filho sábio. Aquele que trabalha no tempo oportuno. O verão pode significar a juventude. Aquele que aproveita a sua juventude para trabalhar e estudar o máximo que pode para conseguir as melhores posições, vai ter um inverno. Vamos dizer que quando você vai ficando mais velho, as situações da vida são mais difíceis. Você, quando estiver mais velho, vai ter provisão daquilo que você preparou na sua juventude, na sua mocidade. E também significa que aquele que aproveita as oportunidades, o verão pode significar oportunidades. Nem sempre a vida dá oportunidades para nós. Às vezes, a oportunidade aparece uma vez só. Então você tem que estar atento para aproveitar o verão. Aproveitar e pegar as oportunidades que aparecem na sua frente. Porque aí você é filho sábio. Mas o que dorme na cega, o que dorme na colheita, tem gente que planta, trabalha, mas não presta atenção para a colheita. Aquilo que você plantou, você tem que estar atento e exigir, pedir aquilo que é seu. Você tem que estar atento em todo o tempo, tanto na plantação quanto na colheita, porque o filho que perde a oportunidade, deixa de ficar atento ao seu trabalho, à sua vida, vai cair na vergonha. Versículo 6 fala a respeito do que a boca fala. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Eu poderia ter pintado esse versículo de verde, porque a primeira parte fala sobre o justo. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas eu pintei de roxo por causa da segunda parte. A violência cobre a boca dos ímpios. Os ímpios, os que praticam a maldade, usam a boca para dizer palavras de violência. Palavras de violência são palavras de inveja, palavras de desconsideração, palavras de desprezo pela conquista do próximo. Nunca use violência da sua boca para dizer coisas ruins de quem está sendo bem-sucedido. No Brasil, existem muitas pessoas que não aceitam o sucesso do outro. Então, quando o outro prospera, eles falam: da onde que ele roubou? Da onde que ele conseguiu? Como foi que ela prosperou? Como foi que ela casou? Como foi que ele conseguiu? Não diga essas palavras, isso é violência. Tenha alegria em relação ao sucesso do próximo. Você pode aprender com o próximo. O que ele fez, o que ela fez, se fizeram as coisas corretas e caminhar no mesmo caminho. Você tem as bênçãos de Deus. Quando a parte primeira do versículo 6 fala assim: bênçãos há sobre a cabeça do justo. Se você for justo e reconhecer o sucesso do próximo, se você for justo e for correto e fizer a vontade de Deus, se você for justo e você andar com diligência, fugindo da preguiça, da procrastinação, você também vai receber as bênçãos, porque bênçãos há sobre a cabeça do justo. Mas a violência cobre a boca dos ímpios. Então a pessoa não faz o que tem que ser feito, não recebe as bênçãos, mas ela recebe a consequência da sua preguiça, da sua falta de sabedoria, e aí ela se torna violenta com a boca, para falar mal a respeito dos outros. Versículo 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Então aqui está em verde porque está destacando o justo.
a memória do justo é abençoada. Quando falam a respeito do nome do justo, as pessoas falam: ah, eu sei, é aquela pessoa que é justa, que faz o que é certo, que tem paciência, que tem bondade, que tem amor, que tem mansidão, que não tem boca para falar mal de ninguém. A pessoa, o justo é lembrado assim. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Versículo 8 e 9 falam de sabedoria. O 8, o sábio de coração aceita os mandamentos. Então, quem é sábio? É aquele que medita na palavra de Deus e aceita o que ela diz. Mas o louco paurador será transtornado. O louco paurador é aquele que não está nem aí para a palavra, ele não dá importância para o que a palavra diz. Será transtornado significa ele será frustrado. A palavra transtornado significa que a pessoa chegou num lugar, ela esperava que ia ocorrer uma coisa boa, mas acontece uma coisa ruim para ela. Então, o louco paurador, ele faz as coisas achando que vai dar certo, sem respeitar a lei de Deus. Ele será confundido, ele ficará transtornado, ele vai dizer por que não deu certo? Porque ele não aceitou os mandamentos, ele não aceitou a correção, ele fez o que ele quis. Fez as coisas, como dizem por aí, na louca. Então ele vai chegar e vai ser frustrado. Versículo 9. Quem anda em sinceridade, a palavra sinceridade vem de sincera, ou seja, a pessoa que não usa máscara, que não usa maquiagem, a pessoa que não usa de engano, a pessoa que é transparente. Quem anda em sinceridade, em transparência, anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Então, quem anda fazendo a coisa correta não tem medo de nada, anda seguro, sabe que fez as coisas corretas, não tem nada a esconder. Mas o que perverte os seus caminhos, aquele que anda por caminhos tortos, será conhecido. Em outras palavras, se você fizer algo errado, vai dar errado. E todo mundo vai saber que deu errado, porque quando você faz algo errado, você vai receber o resultado. E as pessoas vão ver o que aconteceu. Então, ande em sinceridade, porque daí você vai estar seguro. Versículo 10 e 11, sobre o que a boca fala. 11. O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. Então, aquele que acena com os olhos dá dores é aquele que fica combinando como fazer o mal. Ele traz dores. O que acena com os olhos dá dores. Preste atenção se você anda com alguém que vive maquinando, projetando mal. Saia de perto porque essa pessoa vai trazer, em algum momento, alguma dor para você. Uma pessoa que não é correta, que vive combinando coisas ruins, que você sabe que a pessoa fica projetando mal, ela vai projetar o mal sempre. Se você for amigo dela, se você estiver perto dela, se você fizer negócio com ela, alguma coisa vai respingar em você. Outro dia, um homem bom começou a andar com uma pessoa que começou a fazer amizade com essa pessoa e depois essa pessoa pediu o carro emprestado. Ele emprestou o carro na confiança. A pessoa usou o carro, fez muitas multas, devolveu o carro e depois essa pessoa teve dores de cabeça para conseguir resolver o problema com aquelas multas. Sendo que ele já tinha visto que aquela pessoa não era muito correta. Então, o que acena com os olhos dá dores. Preste atenção com pessoas que não são confiáveis. Elas vão trazer dores para você. E o tolo de lábios será transtornado. Quem não sabe o que fala, fala na hora errada. Não tem domínio a respeito daquilo que fala. Ficou com inveja e já fala: como é que ele conseguiu? Como é que ela conseguiu? Ao invés de dominar, porque às vezes a inveja ela é um sentimento que toma conta do ser humano. Em algum momento você pode olhar para alguém que conseguiu o que você queria, mas você ainda não conseguiu. Ao invés de você ficar com raiva e abrir a boca e dizer uma palavra de desdém
desprezo ou desconsideração ou falta de respeito pela conquista do outro, você deve dominar a inveja e dizer: isso que eu senti agora é inveja. Eu não posso deixar a minha boca dizer algo que é mal. Então eu vou dizer assim: que bom que ele conseguiu. Eu também posso conseguir. Como que eu faço? O que ele fez que eu não estou fazendo? Então aí você está usando os lábios para fazer perguntas, para pensar o que ele fez, o que ela fez, que eu ainda não estou fazendo, que está me levando para o resultado negativo. E aí você está usando os lábios de maneira inteligente para fazer a pergunta do que falta para consertar o caminho para chegar naquilo que você quer. Agora, o tolo de lábios será transtornado. O tolo de lábios é aquele que não presta atenção no que está falando. O que nós falamos é o que está no nosso coração. Se uma pessoa fala muito de coisas negativas, é porque o coração dela está cheio de negatividade. Pessoas otimistas falam palavras positivas. Eu vou conseguir. Deus está comigo. O Senhor é meu pastor. Então a pessoa vai dizer palavras positivas, palavras boas. Seja uma pessoa de lábios sábios. Declare o bem sobre a sua vida. Diga: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. É o Salmo 27:10 fala isso. Se eu estiver no meio de um vale da sombra da morte, eu não vou ter medo porque o Senhor vai estar comigo. É o Salmo 23, versículo 4. Veja que, quando você medita na palavra de Deus, na hora da angústia você fala: Deus é o meu refúgio e fortaleza, Ele é o meu socorro presente na hora da angústia. É o Salmo 46, versículo 1. Quando você conhece a palavra de Deus dá sabedoria. E na hora das dificuldades, das tribulações, você tem sabedoria para declarar. Então o tolo de lábios será confundido. Quem não presta atenção no que fala, fala sem pensar, será confundido, será frustrado. Vai falar uma palavra, você falar como é que ele conseguiu, como que ela conseguiu, não tira o mérito, o resultado positivo que a pessoa conquistou. Você gritar, espernear ou falar um monte de xingamentos não resolve nada. Só vai deixar você frustrado. Então mude a sua fala. Versículo 11. A boca do justo é manancial de vida. A boca do justo, aquele que lê a palavra de Deus, é manancial de vida. Traz a vida. Quando você medita na lei de Deus, você fala dos salmos, você vai trazer vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Então, os ímpios são os que fazem a maldade, os que fazem o mal. Fazer o mal é fazer o que é errado. Fazer o mal é fazer o que leva para a desgraça. Então, a violência cobre a boca dos ímpios. O ímpio, o que não quer seguir no caminho da justiça, no caminho do bem, ele vai dizer: eu falo o que eu quiser. Eu falo, eu xingo, eu grito com quem eu quiser, eu fico com raiva, com inveja. Então eu falo assim: como é que ele conseguiu? Como é que ela conseguiu? Por que que a vida é injusta comigo? Por que que tudo dá errado para mim? A violência é o que cobre a boca dos ímpios. Se alguma coisa está ocorrendo de errado na sua vida, é porque quais são as decisões que você tomou nos últimos anos? Tudo que você está sofrendo hoje é resultado do que você fez. Então, se você continuar violento, violenta, berrando, gritando, xingando, maldizendo, dizendo que a vida é uma droga, que é ruim, isso tudo é violência. Não vai mudar nada na sua vida. Mas se você mudar os seus caminhos e começar a mudar as suas atitudes, aí você vai mudar as suas falas. Versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então esse aqui é um versículo que está em laranja porque fala de sabedoria. Se você ficar com ódio, você não resolve nada. Você só vai criar contendas, brigas, guerras com as pessoas. Mas se você amar, se você perdoar,
Você cobre as transgressões, você fala, a pessoa fez errado comigo, mas eu decido amar, eu decido perdoar a pessoa. Perdoar não significa que você tem que continuar andando com essa pessoa. Quando a pessoa fez algo de mal para você, você perdoa, fala, tá tudo bem, não vou cobrar, vou perdoar e vou seguir a minha vida, e você não precisa colocar aquela pessoa de volta na mesa da sua confiança, para almoçar com você, para comer com você, para saber a respeito da sua vida, para ser o seu parceiro, aquele que vai andar com você. Você tem escolha das pessoas que andam com você, mas perdoar é o que cobre o erro do outro e faz com que você não lembre mais disso. Você vai ver, óbvio que você não vai esquecer, mas fica cicatrizado. Você não vai sentir mais nenhuma dor. Mas quem fica com ódio excita contendas o tempo todo. Você vai ficar voltando naquela questão. Então, deixe o ódio, siga o amor, perdoe a pessoa e, se você perceber que não tem mais como confiar nela, não tem mais como ela mostrar que realmente pode sentar com você na mesa e compartilhar da sua vida, deixe ela seguir o caminho dela. Siga a sua vida com perdão, não carregue rancor, ódio nem raiva de nada. Esse ódio que você carrega de alguém, ele acaba transbordando em outros relacionamentos. De repente você está conversando com alguém que não tem nada a ver com aquela história, mas você está lembrando daquilo que aconteceu e acaba refletindo na sua vida pessoal. Então é muito importante agir com amor. A sabedoria fala que você tem que ter amor para perdoar, para você acertar e seguir a sua vida em paz. Versículo 13. Mais uma vez sobre os lábios. Nos lábios do sábio se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Então a boca de quem é sábio tem a sabedoria. Quem só faz coisas erradas, quem não tem entendimento, vai ser castigado. Vai receber a vara, significa vai sofrer prejuízos, vai sofrer danos, vai tomar decisões erradas. Versículo 14. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Os sábios pensam antes de falar. Escondem a sabedoria significa que eles pensam até quando falam e para quem falam. Porque nós lemos Provérbios 9 ontem, onde está escrito que nós não devemos falar nada para o tolo, porque o tolo afronta quem tenta corrigi-lo. Mas devemos falar para o sábio, porque o sábio escuta e aprende e acerta. Então, quando o 14 fala que os sábios escondem a sabedoria, eles avaliam o que falam e para quem falam. O sábio não fica dando conselho para todo mundo, ele vê se é o tempo, se é a hora e o que vai ser dito. Agora, a boca do tolo, o tolo é aquele que não pensa no que fala fora de hora, fala o que quer, fala no tom que quer, fala muitas vezes gritando, xingando, não pensa no que está falando. Então, a boca do tolo é uma destruição para ele mesmo e para os outros. Porque quando, por exemplo, o tolo fica com inveja de alguém, ele fala, como é que você conseguiu? Você não merecia. Então ele está querendo trazer a destruição para o próximo. E às vezes a boca do tolo traz destruição para ele próprio. O tolo fala assim, eu não consigo, eu não sou inteligente, Deus não me deu nenhuma habilidade, eu nasci desfavorecido, eu nasci numa casa pobre, eu não tenho condição. Tem muitas pessoas que nasceram desfavorecidas, mas elas foram sábias. Elas não olharam para as dificuldades, mas elas olharam para as oportunidades. Então elas ficaram estudando, lendo a palavra de Deus, ressignificando. O que é ressignificar? É dar um novo significado. Elas ficaram ressignificando as suas dores. Elas foram maltratadas pelo pai e pela mãe, então elas deram um novo significado. Elas disseram assim, eu não vou ser igual a eles. Tudo isso que eu estou sofrendo, eu estou sentindo é algo ruim
porque eu não quero que ninguém passe por isso. Então eu vou dar um significado novo. O significado é: eu não vou fazer essas coisas que eles fazem comigo. Então a pessoa que ressignifica, ao invés de ficar se lamentando, ai, porque fizeram isso pra mim, mas ela fala assim: eu não vou ser igual a essa pessoa, eu vou ser diferente e eu vou todos os dias fazer a coisa correta. A pessoa que é sábia, ela muda o seu destino. Então a boca do tolo, o tolo fala: eu nasci de uma família pobre. Muitas pessoas nasceram de famílias pobres e venceram. Por quê? Focaram no seu estudo e no seu relacionamento com Deus. Muitas pessoas vieram de pais que eram maldosos, mas se converteram e pregaram para os pais e os ganharam para Deus. Então a boca do tolo, ela é uma destruição. Se você andar dando desculpas e não ressignificar, dar um novo significado para a situação ruim, para voltar para um ponto que seja bom, usar aquilo que é ruim, transformar o limão em uma limonada, pegar aquilo que é amargo e converter em algo bom, você vai ser uma destruição. Agora o versículo 15. Traz sabedoria, por isso que está aqui de laranja. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. Em outras palavras, a pessoa querer ficar na pobreza vai levar ela para a destruição. E a fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. Aquele que é rico e tem uma fazenda, ele tem uma fortaleza. O versículo 15 está dizendo: procure ser uma pessoa que é rica. Procure ser uma pessoa que tem riquezas. E riqueza não é só dinheiro. Procure ser uma pessoa que é rica espiritualmente. Uma pessoa que ora, lê a Bíblia e tem relacionamento com Deus é uma pessoa que tem a riqueza espiritual. E a pessoa que tem relacionamento com Deus é uma pessoa que está bem. Então é uma pessoa que vai procurar crescer, aprender coisas novas, ser uma pessoa que vai assumir liderança, ser uma pessoa que vai ser um pai que vai cuidar dos seus filhos, que vai cuidar da sua esposa, um marido que vai cuidar da sua esposa, uma esposa que tem comprometimento em relação ao seu marido, com a sua família, com os seus filhos, uma pessoa que tem comprometimento com o seu local de trabalho. Quando está como empregado, entende que deve fazer o melhor ali naquela condição, mas não deve se conformar e ficar ali, mas deve estudar, desenvolver as suas habilidades e crescer, procurar postos melhores, cargos melhores, para oferecer uma condição de vida melhor para os seus filhos. Então a pessoa está sempre pensando em evolução, crescimento, desenvolvimento. Isso é riqueza. O rico sempre está pensando em como melhorar, como fazer algo novo. Agora, o pobre, ele pensa, já está bom. O pobre trabalha no conformismo e a pobreza tem uma relação com a preguiça de não querer aprender coisas novas, não ter curiosidade, não pensar um pouco além. Isso vai trazer a destruição. A pessoa que trabalha com uma única coisa, se ela perde aquele emprego, se ela perde aquele negócio, ela não tem nenhuma outra fonte, não tem nenhum outro recurso, porque ela não cresceu e não aprendeu coisas novas para ter 2 ou 3 fontes de renda. Por exemplo, fazenda. Na fazenda tem muitas coisas. Você produz o gado, você tem os ovos, você tem as verduras, você tem as frutas, você tem o couro dos animais, você tem a lã das ovelhas. Então, quando ele fala que a fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza, ele está dizendo a variedade no conhecimento, no crescimento, é isso que traz fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. É o não buscar o crescimento, o desenvolvimento é o que leva à sua destruição. Então procure ter um relacionamento com Deus que seja um relacionamento forte. Procure
aprender coisas novas, ter curiosidade. Se eu não estivesse nesse emprego, o que eu poderia fazer? Pense a respeito disso. Também uma outra questão da pobreza é o pobre, ele usa tudo que ele recebe e compra coisas que são muito caras que ele não precisaria ter. Tem muitas pessoas que gastam seu dinheiro parcelando o telefone celular, comprando carros e até financiando casas que não teriam condições. E acabam perdendo esses bens para o banco, para a financeira, ou tem que revender o produto por um preço mais baixo para poder pagar os juros e se livrar da dívida, ficam com o nome negativado, sendo que você não precisaria ter aquele bem naquele momento. Então, a destruição dos pobres é sua pobreza. Isso é uma pobreza de mentalidade, uma pobreza de uma mente que não cuida da sua vida financeira. Agora o versículo 16. A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. Então, a obra, o que o justo faz, traz vida. Por quê? Ele faz o que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus é vida. Agora, o que produz o ímpio? Ele produz o pecado. O pecado significa errar o alvo, o que está contra a palavra de Deus. Aquele que faz o que está contra a palavra de Deus leva para o pecado. E esse versículo está aqui para dizer o seguinte: quando você escolhe um amigo, veja quais são as obras que ele pratica. O que pratica justiça vai trazer a vida, ande com os justos. O que produz a impiedade, as produções do ímpio levam ao pecado. Ele pratica o pecado e ele vai querer exercer influência sobre você para que você também caia no pecado. Então, corte os amigos que andam no pecado. 17. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. Então aqui está uma palavra de sabedoria. Aceite ser corrigido, porque o caminho para a vida é daquele que guarda a correção. Ele aceita quando é corrigido, mas o que abandona a repreensão erra. A pessoa que abandona quando está sendo corrigida, ela erra. E muitas vezes a pessoa erra, ela não aceita a repreensão por causa do orgulho. Porque muitas vezes a pessoa falou, isso aqui está errado, e a pessoa, por orgulho, ela fala, não vou fazer. O orgulho, né, com o devido respeito, é burrice. A pessoa orgulhosa é uma pessoa que anda na burrice, porque se você é humilde e aceita fazer a coisa certa e corrige o caminho, você acerta, encontra o caminho certo, encontra a saída. Então a humildade, ela é o caminho para o sucesso, é o caminho para a vitória. Versículo 18. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é o insensato. Então aqui está falando sobre a boca. O que encobre o ódio. Às vezes a pessoa tem ódio. Ódio aqui pode ser inveja, pode ser raiva de alguém, mas a pessoa não quer falar, a pessoa fica escondendo aquele ódio, aquela inveja no coração, e ela fica bajulando a pessoa. Cumprimenta, dá beijo no rosto, dá abraço, sorri, mas no coração está carregado de ódio, de raiva, de amargura, de inveja. Então, o que encobre o ódio tem lábios falsos. E o que difama, difamar é destruir a fama da outra pessoa. É um insensato. Então, uma pessoa que fala mal dos outros não tem bom senso. Por que é insensato? Não tem bom senso. Não vai ganhar nada com isso. Ou melhor, vai ganhar a fama de ser uma pessoa que vive falando mal dos outros. Então a pessoa que difama as outras é insensata porque ela está colocando um carimbo nela mesma. Ela está dizendo assim, em todo lugar que ela chegar vai estar na testa dela. A pessoa que a pessoa que não respeita ninguém, a pessoa que não está bem consigo mesma, é
Algumas pessoas falam assim, é o mal amado, é a pessoa mal amada. É uma pessoa que, né, não está feliz com a vida, não está bem. Então é só isso que a pessoa vai conseguir, essa fama. Versículo 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. O 19 fala, o 19 ensina, cuide do que a sua boca fala. Não fique falando demais. Modere o que você fala. Versículo 20. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos ímpios é de nenhum preço. Então, o versículo 20 está dizendo: aquele que é justo, escolhe o que fala. Prata escolhida. Ele pensa o que vai falar, para falar o que está de acordo com a palavra de Deus, o que é correto. Agora, o coração dos ímpios é de nenhum preço. O coração dos ímpios não tem valor. Versículo 21. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Então, os lábios de quem segue a justiça alimentam muitas pessoas, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. Essa é uma palavra de sabedoria. Por quê? Porque ela ensina o seguinte para nós: busque as bênçãos do Senhor. Busque fazer a vontade do Senhor. Se você fizer a vontade dele, você vai receber as bênçãos dele, e as bênçãos de Deus, elas trazem alegria, prosperidade, honra, felicidade, bem-estar, saúde. A bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta dores. Você não vai ter dor nenhuma. Agora, quando você toma a sua decisão, você quer fazer pela sua própria mão, sem pedir que Deus lhe dê a orientação, você acaba muitas vezes tendo alguma desvantagem. Você fala, podia ter feito melhor. Mas se você pedir para Deus trazer a resposta e o direcionamento, e a bênção vier de Deus, aí você não vai ter dor nenhuma. Versículo 23. O 22, então, ensina: peça as coisas para Deus, faça planejamentos com Deus, para que as respostas e bênçãos venham de Deus, porque aí você não vai ter dores. Versículo 23. Um divertimento é para o tolo praticar iniquidade, para o homem inteligente o mesmo é o ser sábio. Então aqui o versículo 23 traz uma palavra de sabedoria. Seja inteligente, busque ter sabedoria para trazer as respostas corretas para a sua vida. E fuja do tolo, porque o tolo se diverte fazendo o mal. Versículo 24. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos Deus o cumprirá. Então aqui o 24 e o 25 estão em verde, porque falam sobre justiça, sobre o justo. O temor do ímpio virá sobre ele. O ímpio, o que pratica a maldade, faz a coisa errada, e ele fica com medo de que o castigo venha. Mas o versículo 24 está dizendo, com certeza ele vai receber o castigo. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos Deus o cumprirá. Quando você cumpre a palavra de Deus, aquilo que você busca, Deus lhe atenderá. 25. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Então, o ímpio, aquele que pratica a maldade, ele não vai ficar o resto da vida praticando a maldade. Em algum momento ele vai ser preso, em algum momento ele vai receber o castigo dele. E a pior parte do ímpio é a eternidade. Ele vai passar dessa vida e não vai ter entrada no céu, na vida eterna. Agora o justo tem perpétuo fundamento. O justo, ele é sustentado por Deus na terra e quando ele morre, ele estará na eternidade com Deus. Ele tem perpétuo fundamento. O fundamento dele é para sempre. E aqui na terra, o fundamento dele é para sempre, porque se ele constrói um negócio, como ele é justo e faz tudo corretamente, ele não perde o seu negócio. Porque
ele faz tudo sem ter dívida, débito, nenhuma falta em relação a ninguém. Versículo 26 fala sobre a questão da preguiça. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Então, o preguiçoso, ele não serve para nada. Vinagre para os dentes. Só gera ardência, fumaça para os olhos, só gera coceira nos olhos. Então, o preguiçoso traz problemas para aqueles que o mandam. Está aqui esse versículo para dizer, para você prestar atenção quando você contrata um colaborador. Para você que é líder, para você que é supervisor, para você que é encarregado, para você que é diretor, para você que é presidente, para você que é uma pessoa que depende do trabalho de outras pessoas, para você que precisa de um ajudante. Preste atenção, se a pessoa não tem prazer no trabalho, em fazer a coisa de maneira perfeita, ela não vai servir de nada ali. Versículo 27. O temor do Senhor aumenta os dias. Temor do Senhor significa o respeito extremo. Respeito extremo ao Senhor, que você coloca ele em primeiro lugar, aumenta os dias. Nós já lemos isso em Provérbios capítulo 3. Provérbios 3 fala que se você temer ao Senhor, você reconhecê-lo em todos os seus caminhos, ele vai endireitar os seus caminhos, ele vai corrigir aquilo que estava errado. E ele vai trazer longevidade, vida longa com paz, riquezas e honra. Isso está escrito em Provérbios 3. Então, aqui no 27, o temor do Senhor aumenta os dias, vai trazer longevidade, mas os anos dos ímpios serão abreviados. O ímpio é o que pratica a maldade. E a maldade aqui pode significar mau cuidado com a saúde. A pessoa que não cuida, bebe café com muito açúcar, a pessoa come muito açúcar, a pessoa come além do que precisa. Ela está fazendo maldade com o seu próprio corpo. A pessoa que não cuida das suas emoções, uma pessoa que fica com raiva, com inveja, com mágoa, com ódio, não ressignifica as coisas ruins que passou na vida e começa a acumular coisas negativas, ela fica com seus pensamentos perturbados, ela fica com desejos de fazer coisas erradas e com vontades de fazer coisas erradas. Muitas pessoas comem demais porque elas estão comendo o quê? As suas emoções, a sua ansiedade, a sua depressão, a sua preocupação, um filho que não está respondendo, um marido que não está atendendo, uma esposa que não está correspondendo. E muitas vezes isso tem que ser resolvido com a conversa inteligente, com a conversa sábia, com o comprometimento com as pessoas da sua casa, para que todos considerem a palavra de Deus como uma referência para ser obedecido, para ser uma referência de aplicação na vida. Então, os ímpios, eles terão seus anos abreviados. Por quê? Porque vão fazer as coisas erradas. Versículo 28. Mas, vamos continuar um pouquinho mais no versículo 27. Mas o temor do Senhor aumenta os dias. Ou seja, colocar Deus em primeiro lugar, ter extremo respeito por Deus, aumenta os dias. Dizer, vamos assumir o compromisso de seguir a Deus e os seus mandamentos. Isso vai aumentar os dias, vai regular as suas emoções, a sua vida espiritual, e com as suas emoções tratadas, você não vai comer emoções, açúcar, etc., ou perder o apetite. Porque tem umas pessoas que comem demais e outras que perdem o apetite e acabam definhando, ficando com doenças. Versículo 28. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. Então aquilo que o justo espera vai acontecer. Ele vai ter alegria, mas a expectativa, a expectação dos ímpios perecerá. O ímpio faz a coisa errada, mas ele espera que vai conseguir um bom resultado. Não vai conseguir. A expectativa que ele tem vai perecer. Versículo, se você anda no caminho errado, não vai dar bom, vai dar mal. Então, a esperança dos justos é alegria. Siga no caminho da justiça,
que aí você tem um resultado certo, resultado garantido. Versículo 29. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. Então, o caminho do Senhor, se você caminha na lei de Deus, esse versículo aqui é de sabedoria. A sabedoria é: siga o caminho do Senhor, porque isso vai trazer uma fortaleza para você. Uma fortaleza é um prédio que está protegido de todos os lados. Você vai estar protegido de todos os lados. Então o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. A iniquidade é a maldade. Mas a iniquidade é quando a pessoa sabe o que é certo e mesmo assim ela faz a coisa errada. Então, quem sabe o que é certo e segue pelo caminho errado, receberá a ruína. Então, a sabedoria é: segue sempre no caminho do Senhor, porque isso vai ser uma fortaleza na sua vida. Versículo 30. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. O justo, aquele que faz a coisa certa, nunca será abalado. Ele sempre vai ter um caminho em que ele sempre avança. Agora os ímpios, os que praticam a maldade, não habitarão a terra. A terra significa a sua própria vida. Eles não vão ter domínio, eles não vão ter uma vida sossegada, uma vida boa. Eles vão ficar, não vão habitar a própria terra, não vão ter o domínio sobre o próprio terreno. A terra aqui é a própria vida. E aí o versículo 31 e o 32. O 31 primeiro. A boca do justo produz sabedoria em abundância. Tudo que o justo fala o que é a vontade de Deus. Então ele fala, que ele produz é sabedoria em abundância. Mas a língua da perversidade será desarraigada. Ou seja, vai ser arrancada com raiz e tudo. A língua da perversidade. Versículo 32. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. Então os lábios do justo sabem a hora de falar, sabem o que tem que falar, sabem para quem falar e se devem falar, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades, de coisas erradas. Perversidades. A boca dos ímpios anda cheia de inveja, ódio, mágoa, raiva, ressentimento, reclamação, murmuração. É isso que a boca dos ímpios, dos maus, traz. Deus abençoe a sua vida e o seu dia, hoje e sempre grandemente. Amém e amém.